Oi gente, tudo jóia? Preparei aqui esse vídeo com correções e comentários das questões de vestibular, tá certo? Sobre o assunto de cinemática escalar, tá bom? Vamos lá conferir. Um aluno sentado na carteira da sala observa os colegas também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Nós temos uma situação comum de sala de aula. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é: no item A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Gente, a gente pode estar parado, né? Mas isso não significa que o resto do mundo vai parar com a gente, né? Então, enquanto a gente está fazendo a prova, o motoboy está trabalhando, né? O avião está se movimentando no ar, então essa alternativa é falsa. Item B: eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra. Nem sempre, né, gente? Quando essas questões onde ele generaliza, que ele generalizou, todo observador na superfície da Terra. Não. O cara pode estar no estacionamento da escola, né, e observando você fazer a prova e os dois estão parados, né? Então, esse item é falso. Item C: como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Errado também, né? Aqui, a gente tem que estabelecer um referencial, né? Quando a gente estabelece, então acontece o repouso. Nesse caso, ele generaliza também, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Nesse caso existe, né? Item D: a velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Isso aqui é errado, né, gente? Se o mosquito está acompanhando o professor, digamos que a mesma velocidade, então o mosquito está em repouso em relação ao professor e vice-versa. Agora, em relação aos alunos que estão parados, não, a gente vê o mosquito se movimentando, né? Então, o item D é falso. Vamos para o item né? Alternativa é, pessoal. Mesmo para o professor que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual estivesse em repouso, né? Essa alternativa aqui, gente, é verdadeira. Aqui, pessoal, a caneta que está no bolso dele, né, está movimentando com a mesma velocidade dele, né? Qualquer outra coisa, o celular que está no bolso dele, está na mesma velocidade que ele, então eles dois, um para o outro, estão em repouso, ok? Vamos para a questão 2, gente. Questão 2, pessoal. Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava no quilômetro 60. Né? Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro zero. A velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria em sua viagem de Mosqueiro até Belém foi de... Ou seja, pessoal, quando ela saiu de Mosqueiro, né, ela estava no quilômetro 60 e ela saiu às 6 horas e 30 minutos. Quando ela chegou em Belém, né, ela chegou lá em Belém, quilômetro zero, ou seja, ela estava no 60 e retornou para o zero, né? E o tempo de chegada dela foi nas 7 horas e 15 minutos. Então, vamos fazer, certo? A continha de velocidade média, tá? Que é bem simples. Certo, gente? Nessa correção aqui nós temos aqui a questão 1, né? Que a gente já viu a resposta, que é o item alternativa E, né? Então a gente marca aqui alternativa E. Bom? Na questão 2, gente, o que a gente está fazendo agora é o seguinte:
a gente precisa esquematizar a nossa situação, tá certo? Ela diz que Maria saiu do Mosqueiro, né, às 6 horas e 30 minutos de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava no quilômetro 60. Então, o que a gente faz, né? A gente bota aqui que ela saiu no quilômetro 60, né? Então, esse ponto aqui, gente, vai ser o nosso ponto onde está marcando o quilômetro 60, tá certo? E aí ela foi até Belém, não é isso? E ela foi até Belém, onde aqui marca o quilômetro 0, tá? Então, para a gente fazer essa questão, né, que o que é que ele quer? A velocidade média. Então, a gente escreve bem aqui a velocidade média, tá certo? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, tá? Como ele quer a velocidade média, então a gente precisa encontrar o ΔS e o ΔT e fazer a nossa divisão, tá? Então vamos aqui. Qual é o nosso ΔS? Né? Posição final menos a inicial. Então seria o que? A final é o que? Se ele estava no 60 e foi para o 0, então a final é 0 menos a inicial, que é 60. Logo, essa subtração aqui dá menos 60 km, ok? Mas como esse sinal só indica o sentido do movimento, né? Se ele está indo ou está voltando, então acaba aqui sendo positivo, se tornando positivo. Então a gente deixa 60 km, ok? Já o tempo, pessoal, né? Quando ele iniciou esse movimento, ele iniciou no tempo 6 horas e 30 minutos, ok? E ele finalizou, deixa eu botar aqui, T1, né? E o T2, que foi o momento em que ele chegou em Belém, né? Está aqui, ó, que foram às 7 horas e 15 minutos. E professor, agora como é que eu vou fazer como é que eu vou descobrir o delta T aqui, né? Bom, gente, nesse caso aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos transformar tudo em horas, né? Que eu tenho hora e minuto, vamos trabalhar só com horas, ok? Então como é que a gente vai fazer isso, gente? A gente faz assim, primeiro a gente faz essa subtração aqui, né? Se ela partiu de 6 horas e 30 minutos e chegou lá às 7 horas e 15, isso aqui dá um total de quê, gente? Isso aqui dá um total de 45 minutos, né? Se eu começar a marcar aqui de 6 horas e 30 até 7 horas e 15, isso dá 45 minutos, tá bom? Mas como eu quero trabalhar em quilômetros e em horas, eu devo transformar esses 45 minutos aqui numa equivalência em horas, né? Como é que eu vou fazer isso, gente? Assim, ó. Vem aqui, tá? Se 1 hora corresponde a 60 minutos, tá certo? X vai corresponder a 45 minutos. Tranquilo? E aí a gente faz o que aqui, gente? Né? Isso é uma regra de 3 meios pelos extremos. Então, 60 vezes x vai ser igual a 45. Então, o meu x vai ser quanto? Que é o meu tempo, né? Vai ser 45 dividido por 60, tá? Vamos simplificar isso aqui, né, gente? Vamos simplificar aqui, ó. Por 15, né? Os dois por 15, tá? Então vai ficar como aqui? 45 dividido por 15 dá 3 e 60 dividido por 15 dá 4. Então, 45 minutos dá o que? 3/4 de hora, tá? Então, a gente vai fazer a nossa continha aqui agora, ó. Substituo a minha distância, que é 60 km, no meu ΔS, dividido por 3/4 de hora, ok? Divisão de fração, que é o que a gente faz agora, pessoal. Isso aqui é só matemática, tá? O princípio aqui já
físico já passou, né? Eu tinha que encontrar o ΔS e o ΔT. Tá certo? ΔS e ΔT. Vamos fazer a continha. Então, repito o primeiro termo, né? Subtende que aqui é 60 por 1. E aí eu vou multiplicar pelo inverso, tá? Da segunda fração, que é o quê? Se o 4 está embaixo, agora ele vai para cima, né? Então fica 4 dividido para 3. Ok? E aí, quanto é que vai dar isso aqui, né? Essa continha aqui, pessoal. 4 vezes 60 vai dar o quê? 240 dividido por 3, né? E aí, 240 dividido por 3 dá os 80 quilômetros por hora. Ok? Essa é a alternativa D. Tranquilo, pessoal? Vamos para a questão 3. Gente, vamos para a questão 3. A questão 3, tá? É semelhante à questão 2, né? Vamos aqui. Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos ele percorre em quilômetros a distância de... Aqui, gente, vamos encontrar a distância que ele percorreu, tá certo? Ou seja, ele dá a velocidade de 72 km por hora e dá o tempo, né? Que é 1 hora e 10 minutos, tá? E aí a gente vai fazer aquela continha de velocidade média. Muito bem, pessoal, na nossa questão 3, né? Ele está pedindo aqui a distância, né? Aquela mesma questão de velocidade média, ok? O que é que a gente faz aqui, gente? Coleta os dados, né? Primeiro ele dá a velocidade média que o carro percorreu, que são 72 km por hora, tá certo? E depois o tempo, né? O tempo que ele gastou percorrendo, tá? Que foi o que? 1 hora e 10 minutos, ok? O que é que a questão pede? A questão pede a distância, então ΔS, tá? Mais uma vez, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, tá bom? Essa velocidade média aqui, gente. Então, pessoal, vamos fazer aqui a substituição correta, né? Mais uma vez, como é que eu faço para encontrar esse ΔS aqui? Vamos fazer aqui a substituição, né? Ele quer a distância. Para isso ele dá a velocidade, e ele dá o tempo. Gente, mais uma vez, o tempo está em hora e minutos, né? Como é que eu tenho quilômetros e hora, vamos deixar tudo isso aqui em horas. Então, qual é o equivalente de 1 hora e 10 minutos, né? Somente em hora. Aí a gente faz a mesma continha lá que a gente tinha feito, né? A relaçãozinha aqui, ó. Fazer bem aqui. 1 hora tem quantos minutos? 60, né? 60 minutos, tá? Quantas horas vão ter 70 minutos? Como é que é, Bruno? De onde é esses 70 minutos? 1 hora e 10 minutos, né? 1 hora tem 60 e 10 minutos. Aí ficam 70 minutos, ok? Então vamos fazer aquela mesma regrinha, né? Multiplicar em x, então 60x, né? X vezes 60, 60x é igual a 1 vezes 70, 70, né? Então x vai ser 70 dividido por 60, ok? Então, gente, vamos aqui, ó. Eu vou deixar esse resultadozinho aqui, tá? Não vou fazer essa divisão agora, porque eu vou só substituir o x aqui, que é o meu tempo, né? Isso aqui equivale ao meu tempo nessa equação, tá? Então basta eu substituir aqui. Então vamos lá. Como eu quero ΔS, eu vou substituir as outras informações, né? Qual é a velocidade média, gente? Que a questão dá 72, né? Igual a ΔS é o que eu quero, tá certo? Eu não vou fazer nada. E vou substituir aqui o meu ΔT. Quem é o meu ΔT? Olha, que a gente acabou de encontrar aqui, ó. A relação de 1 hora e 10 minutos em apenas horas, né?
E aí eu não fiz essa divisão, que é justamente para eu apenas aplicar ela aqui, ó, bem bonitinho, ó. 70 dividido por 60. O que é que eu vou fazer agora, Bruno? Multiplicar em x, né? Aqui subtende que tem 1, tá certo? Então a gente continua aqui, ó. 1 vezes ΔS é ΔS, tá certo? Igual 72, esse aqui vai multiplicar, né? Então vai ser 72 que multiplica. Aqui eu não preciso inverter a ordem, tá? Então fica, só repito aqui, né? Ó, 70 dividido por 60. Pronto, gente. Aqui eu só multiplico de cima, né? Subtende também que aqui tem um embaixo. Então multiplicação de fração. Multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Então vamos aqui. 72 vezes 70, tá? Dá 5.040. E aí 1 vezes 60, 60. Corto o zero. Essa divisão aqui, continuando bem aqui, ó. ΔS vai dar quanto? Vai dar 84 quilômetros, né? Então, o carro com a velocidade de 72 km por hora, né? Gastando um tempo aqui de 1 hora e 10 minutos, ele percorre uma distância de 84 quilômetros, tá certo? Essa alternativa D. Então, pessoal, questão 4. As funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas, ou seja, um ao lado do outro, são S1 igual a K1 mais... Aí vamos posicionar aqui. S2 mais 40, S1, né, igual a K1 mais 40T, tá? E S2 igual a K2 mais 60T. Essas são as funções. Onde o espaço S está em quilômetros e o tempo T está em horas. Sabendo que os três trens estão lado a lado, no instante T igual a 2 horas, a diferença K1 menos K2 em quilômetros é igual a... Ou seja, gente, quando os dois trens estiverem no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto, estão lado a lado, no instante T 2 horas, ele quer saber a diferença de K1 menos K2. Então, vamos fazer aqui, tá? Bom, gente, na nossa questão 4, né, a situação que ele falou aí, que a gente leu, são dois trens, né, que se movimentam em paralelo, ok? E aí ele dá duas funções, né, isso? As funções, aquelas funçõezinhas horárias que a gente viu, que descrevem os movimentos, tá? Vou escrever aqui, para o trem, escrever aqui, para o trem 1, né? Qual é a função que descreve o movimento do trem 1? A gente escreve bem aqui, S1 é igual a K1 mais 40T, tá certo? Para o trem 2, vou botar bem aqui, trem 2, vamos aqui, tem o seguinte, S2 igual a K2 mais 60T, tá certo? O que é que ele quer, gente? Primeira coisa, né? Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que entender o que é que a questão quer. Sabendo que os dois trens, né, os dois trens estão lado a lado. Pessoal, quando ele diz lado a lado, né, vou desenhar bem aqui a parte. Ó. Dois trilhos. Quando o trem 1 está do lado do trem 2, né, se movimentando, lado a lado, isso quer dizer, gente, que eles estão no mesmo ponto, tá certo? Eles estão aqui nesse mesmo ponto, tá? Então, o que é que eu considero aqui, gente? Que eles estão no mesmo ponto. Sabendo que os dois trens
estão lado a lado no instante t igual a 2 horas, então quando t é igual a 2 horas, certo? Os trens estão no mesmo ponto. A questão quer saber qual é a diferença K1 menos K2, tá? Isso aqui é o que a questão quer. Então como é que eu vou fazer isso? Para eles estarem no mesmo ponto, gente, o que é que tem que acontecer? S1 tem que ser igual a S2. Não é assim? S não é o espaço final. S2, S1 e S2 são os espaços finais das funções, né? Então, quando eles estiverem no mesmo ponto, tá? S1 é igual a S2. Ah, e agora o que é que eu faço, Bruno? A gente escreve. Quem é S1, gente? S1 é K1 mais 40T igual. Quem é o S2, gente? K2 mais 60T. Tá certo? Então, quando eles estiverem no mesmo ponto do espaço, né, lado a lado, o tempo é 2 horas. Então, a gente substitui aqui, ó. K1 mais 40. Qual é o valor de T aqui que a gente viu? São 2 horas, né? Igual a K2 mais 60, que multiplica 2, né? Que o tempo é 2, tanto para o trem 1 quanto para o trem 2. Então agora a gente termina a continha, né? K1 mais 40 vezes 2, 80, é igual a K2 mais 60 vezes 2, 120. Tá certo? Como é que eu faço para fazer essa relação K1 menos K2? Olha, pego K2 e trago para o outro lado. Tá bom? Como é que fica, gente? K1 tá positivo, ele vem e fica negativo. Menos K2. Tranquilo? É igual. E aí, o 80 está desse lado, ele vem para o outro lado. E aí vai ficar 120 menos 80. Então, a diferença K1 menos K2 vai ser igual a 120 menos 80, 40, né? Vai ser os 40 aqui, gente. 40 quilômetros, tá? A alternativa B, né? B de bola. Tranquilo? E aqui, gente, para finalizar a questão 5, tá certo? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um móvel se desloca em movimento retilíneo uniforme, né, MRU, cujo gráfico velocidade vezes o tempo está representado no gráfico, né, abaixo aí. Determine o valor do deslocamento do móvel entre os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Ou seja, gente, o que é que ele quer aqui? Ele quer saber a distância que o móvel percorre entre esse tempo aqui, ó, entre 2 segundos e 3 segundos, né? A velocidade é a mesma, ó, retilínea e uniforme, ela não muda. E aí ele quer saber a distância, né? Esse deslocamento, tá? Entre o tempo 2 e o tempo 3 segundos, ok? Vamos para finalizar, né, gente, a nossa atividade aqui, exercício. Eu tenho essa questão, né? Nós acabamos de ler a questão 5 e aí traz esse gráfico, né? O que é que a questão está pedindo? Ele quer o valor do deslocamento do móvel entre os instantes. Os instantes aqui, deixa eu escrever em cor diferente. T2 e T3, né? Aqui nós temos o gráfico discriminando aqui o tempo em segundos e a velocidade, né, aqui em metros por segundo, ok? E aí ele quer a distância, ó, percorrida entre o instante T2 e T3. Então como é que a gente faz isso, gente? A gente pode fazer bem aqui assim, ó. Para T igual a 2 segundos. Como é que a gente faz isso?
descobrir essa distância? Ó, como a gente tinha visto antes, a distância, né, o meu ΔS é igual a quê? Só eu multiplicar a velocidade vezes o tempo, ok? Então, para um instante t igual a 2 segundos, qual é a velocidade dele? Como é uniforme, né, a velocidade não varia com o tempo, ó, não varia, é uma linha reta. Então a velocidade continua sendo 10. Então fica aqui velocidade 10 vezes o tempo 2 segundos. 20 metros, né? E para t igual a 3 segundos. Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, igual, aí a velocidade aqui também é 10, né, ó, no gráfico. Agora o tempo é o 3, vezes o tempo 3, o t, quanto é que é? 3, né? Então 10 vezes 3, 30 metros, ok? Então, como é que eu faço isso agora, gente? Portanto, a minha diferença aqui, eu tenho que fazer essa subtração, tá? Essa distância entre o tempo 2 e o tempo 3 vai ser o quê? 30 menos 20. Dá igual o quê? 10 metros. Beleza? Alternativa B. Então, deslocamento é percorrido, tá? Por esse móvel com velocidade constante é 10 metros, tá? Por quê? 2 segundos ele percorreu 20 metros. E no tempo 3 ele percorreu 30 metros. Então, essa diferença entre 30 e 20 aqui dá 10 metros. Ok, gente? Tranquilo aí? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fiz esses vídeos visando aí um bom aproveitamento, ok? De como esse assunto ele é abordado em vestibulares, tá? E depois eu vou estar fazendo também vídeos referentes ao Enem, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem o tempo de vocês e estudem, ok? Tudo de bom, pessoal!